Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na sexta semana do tempo da Páscoa, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, vou mandar o Espírito Paráclito, o defensor, e quando vier, ele mostrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, tudo em torno deste amor, desse Deus, e ele começa a falar para os seus discípulos a sua decisão, né? Uma decisão em comunhão eterna com o Pai. Era preciso que ele fosse para que ele enviasse para nós o Paráclito. E aí é bom a gente dizer o seguinte: Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que faz. E quando ele diz que vai, os discípulos já estão tão entranhados nesse relacionamento dele, porque nosso Senhor é assim, nosso Senhor é afetivo, nosso Senhor abraça, nosso Senhor toca. Deus tem tudo, Deus tem essa humanidade, esse Deus que é humano, ele toca, ele é próximo. Então, os discípulos estavam tão acostumados com esse relacionamento de Jesus que não queria, de fato, que ele fosse embora, porque a falta desse contato pessoal seria grande e eles certamente ficaram tristes ao saber da decisão. E essa decisão está ligada à vinda do Espírito Santo, o nosso grande presente de Jesus. Jesus morre na cruz, nos dá a salvação e, em caminho dessa salvação, ele nos dá outro presente, que é o Espírito Santo de Deus, que nos faz discernir, que nos faz prestar mais atenção nas coisas, que nos faz caminhar. E é importante exatamente esse lado afetivo de Jesus com o ser humano. O amor atingia profundamente e influenciava, né, o relacionamento, a vida de Jesus com os discípulos. E ele vai dizer que o meu amor é verdadeiro. Como é bonito! O meu amor é verdadeiro. Não pode ser apenas uma ideia. Aquilo que Jesus fez quando falava ontem, quando pregava, quando curava, quando pregava, né? E falava constantemente desse relacionamento dele com o Pai. Tudo que Jesus ensinou não é uma ideia. Não é uma ideia. Tudo que Jesus falou de verdade é uma condição de vida. É um agir na vida. Repito, uma condição para mim e para você, não é uma ideia.
Jesus Cristo não é uma ideia. Jesus Cristo é uma pessoa que é Deus, um Deus que caminhou conosco, que caminha conosco, que nos fala e que nos faz andar no mesmo caminho que Ele. Por isso é preciso o Espírito Santo para nos ajudar a compreender. E aí ele vai dizer aqui, nesses versículos, a partir do versículo 10, dizendo assim, a justiça, porque... Não, vou um pouquinho mais acima. E quando eu vier, ele demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. Verdade, filhos. Não crer em Jesus Cristo é pecado, porque tira a graça da tua vida. E aí ele continua dizendo assim, a justiça, porque vou para o Pai. Olha só, a recompensa do nosso Senhor é a nossa recompensa. Ir de volta para o Pai, a recompensa de Cristo é a minha e a sua recompensa. Voltar para junto do Pai. E o julgamento, é interessante que ele vai falar do julgamento. O julgamento é porque o chefe deste mundo já está condenado. Então, já está resolvido. O inimigo já está condenado. Então, a palavra de Deus hoje quer nos trazer essa aceitação de que Jesus vai, e essa afetividade, ela continua, não é uma afetividade física, de olhar Jesus, tocar em Jesus, mas é uma afetividade de uma continuidade, de uma presença real. E presença real que se dá na Eucaristia, presença real que se concretiza na Santa Missa, presença real que nós experimentamos e vivemos. Então, que essa palavra hoje possa trazer para mim, trazer para você essa alegria de saber que Ele foi, mas nos enviou o Espírito Santo. Que Santa Faustina nos ajude a caminhar segundo o coração do nosso Deus, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos sustente nesse propósito de caminhar com o Espírito Santo, que São José nos ajude a viver a fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.